Estamos na metade do ano de 2011 e hoje nós vamos falar sobre os principais assuntos econômicos que foram destaque nesse primeiro semestre do ano. E para falar sobre este assunto, nós temos hoje conosco o PhD em Economia, professor Judas Tadeu Grassi Mendes. Olá, professor, mais uma vez bem-vindo ao programa. É sempre um prazer estar com vocês. Judas Tadeu Grassi Mendes é PhD em Economia, possui longa experiência no setor público, foi presidente do IPARDES e da Fundepar. No setor privado, é empresário e consultor. É autor de 6 livros de economia, possui vasta experiência no exterior. Foi professor visitante nos Estados Unidos, no Japão e na Alemanha e é fundador e diretor-presidente da Estação Business School. Professor Judas, não tem como ser outro assunto para iniciar essa nossa conversa. Essa crise que há meses se arrasta na Europa, vários países atingidos, grandes dívidas do PIB. Como o senhor vê essa questão hoje? Qual é a situação do continente europeu? Eu até não quero nem ser alarmista, mas é bom deixar claro que 5 anos atrás ninguém falava de Grécia. A dívida da Itália já é algo que tem 2 décadas, na verdade, é 120% do PIB. Quer dizer, os italianos teriam que passar um ano inteiro trabalhando, não gastar nada, que não pagaria a dívida. Mas ela é antiga, só que até hoje ela não fluiu muito, porque não foi muito notícia, porque o custo dela, o custo do carregamento, leia-se a taxa de juro dos títulos públicos italianos, sempre foi muito baixo. Quer dizer, eu tenho uma dívida, mas me custa muito, o juro é muito baixo. Então ela não assusta, vamos dizer assim, né? Só que agora que está ocorrendo com o caso da Itália, como e aí tem uma coisa positiva a favor dela, que é o déficit dela. A dívida é uma coisa, é o estoque dos déficits, o que ela está devendo para todo mundo. O déficit é o que está faltando para um determinado período, para um ano. Como esse déficit ainda continua, ele é bem menor, muito menor que da Grécia, mas ele existe, e dado o clamor no mercado financeiro como um todo, né, a taxa de juros para financiar esse déficit, que embora relativamente pequena, a taxa de juros está subindo. Só que está subindo e ela pega 120% do PIB, então passa a ter um custo muito elevado. Mas só para relembrar, 5 anos atrás ninguém falava, a Europa como um todo estava tudo belezinha, não se falava de Grécia, Portugal, não se falava Grécia. de Portugal, nem de Espanha, de ninguém, tudo beleza, né? Eu acho que até deve servir, e não é para ser alarmista, mas deve servir realmente de um alerta para o Brasil, com um agravante. Alguém vai dizer, mas o Brasil, a dívida só representa 47%, 48% do PIB, é menos da metade do PIB, joia. Mas tudo bem, lá fora a taxa de juros é coisa de 2%, 3% ao ano. A do Brasil é de 12% e 25%, é 4 vezes mais. Então, e é só lembrar que esse ano nós vamos pagar, e já falei aqui outro dia, 230 bilhões de reais somente em juros. Aliás, pouca gente sabe. Se você dividir os 230 bilhões por 365 dias, você vai concluir que são mais de 600 milhões de reais por dia de juro. E além disso, a nossa dívida está aumentando por dia mais de 400 milhões. Ou seja, entre o aumento da dívida e o aumento do juros e o pagamento de juros, o Brasil está torrando 1 bilhão. Deve servir isso, pelo menos, de alerta para o Brasil. Quer dizer, que 5 anos atrás não se falava dos países europeus, a nossa situação é bastante crítica, é bom deixar claro. Acho que está na hora do governo começar a ter um pouquinho mais de controle. Senão, é possível, e nós não queremos isso, evidentemente, daqui 2, 3 anos o Brasil pode estar na marca do pênalti. Isso é manchete também. Professor, o FMI também passou um período conturbado, mudança de diretoria. O senhor acredita que a nova diretora francesa, Christine Lagarde, vai conseguir manter a união do bloco europeu, a união da moeda? Ela tem condições de dar um apoio nesse momento para o bloco europeu? A situação aí é bastante complicada, porque eles lá estão começando a brigar entre si. Um tem que salvar o outro, mas, né, mal de muitos consolo é. Esse é um provérbio italiano, né? Como são muitos que estão na situação, eles talvez vão ter que se unir na marra, porque não sabe o dia de amanhã de cada um. Mas com relação ao FMI, nós temos que fazer uma justiça ao FMI. Aliás, aí no nosso caso, a tua pergunta é com relação à Europa, mas vale para lá e vale para cá. O FMI, ele sempre emprestou um dinheiro muito barato. Quem é que não quer pegar dinheiro do BNDES? Pois eu vou dizer, todo empresário... Muita gente quer, todo né? empresário que Hoje em sonha dia... pegar dinheiro do BNDES. Pois o do FMI é muito mais barato que o BNDES, é metade.
da taxa de juros, né? O FMI, o que é que ele pediu? Quando o Brasil, na época do FHC, 12 anos atrás, a situação estava crítica, o Brasil, para onde é que ele correu? Correu para o FMI e pediu o quê? Não precisa me emprestar, só anuncia para o mercado que eu tenho disponível 41 bilhões de dólares. E não chegou a emprestar, mas anunciou que tinha esse crédito. É mais ou menos quando você vai, fala com o teu gerente do banco, diz, olha, se alguém vier aqui, diga que eu tenho o meu limite é muito alto, né? Mas o FMI, historicamente, só pedia uma coisa para esses países europeus e para os latino-americanos, em particular Argentina e Brasil, só. Aquilo que um pai pede para o filho que vive de mesada. O que é que o pai pede para o filho que vive de mesada? Gaste só a sua mesada, porque senão vai dar problema. O FMI sempre pediu para o Brasil, gaste só o que você arrecada. Desde 1960, o Brasil vem fazendo besteira, gastando historicamente mais do que gasta. E aí falta. Como falta, tem que vender título ou imprimir moeda. Uma gera inflação, a outra cria dívida. Então o FMI, nós não vamos criticá-lo. E outra coisa, o governo Lula liquidou o dinheiro com o FMI, a dívida com o FMI. É uma das coisas mais... eu não digo estúpida, mas uma das coisas mais infelizes decisões do governo Lula. Mais ou menos o seguinte, o meu cunhado, eu estou devendo, ele me emprestou um dinheiro, não me cobra juro, mais ou menos o que o FMI é isso. Mas para falar para minha sogra que o filho dela não está me devendo, o que é que eu fiz? Eu tomei emprestado a 10%, 12% no mercado, paguei o meu cunhado, que não me cobrava juro, só para ter o prazer de dizer para minha sogra que eu não estou devendo nada para o seu filho. É uma ilusão, né, professor? Mais ou menos isso que o Brasil, para dizer para os brasileiros, não devemos para o FMI, que é um dinheiro baratíssimo, a gente se encalacrou, tomando títulos, pegando dinheiro no mercado a 10%, 12% ao ano. Também fomos muito infelizes, mas o povão, infelizmente, não entende dessas coisas. Professor, o que o risco de calote desses países europeus pode causar aqui para o Brasil? Sem dúvida nenhuma, aí afeta, o grande problema, afeta o sistema financeiro. Afeta o sistema financeiro, a primeira coisa que eles vão fazer é o quê? Cortar o crédito. O crédito fica menos liquidez, como diz os economistas, que é menos dinheiro disponível para estar emprestando. Essa é a primeira. A segunda, a taxa de juros aumenta. Tá? Se a taxa de juros aumenta, o crescimento na Europa vai ser menor. E é bom deixar claro que mais de 1/4 das exportações brasileiras vão para a Europa. Nós temos que torcer para a Europa se dar bem. Estados Unidos, Europa e Ásia têm que se dar bem, porque a nossa exportações vão para esses países. Ou seja, aumentar o juro lá, por causa do problema do crédito, da dívida em si, do problema desses países, questão fiscal, vai subir o juro é menos crescimento, menos importação do Brasil, exportação para o Brasil. Eles vão importar menos do Brasil, nós vamos exportar menos. Se nós exportamos menos, a demanda desses países para o produto brasileiro é menor. A tendência é o Brasil crescer menos. Então não é bom para nós, sem dúvida nenhuma. Fora o sistema financeiro, que realmente fica numa situação mais complicada. Professor, eu quero ver sua opinião sobre um assunto que esteve em alta em todo o período, que foram as fusões. Mas isso daqui a pouquinho. Agora a gente vai fazer um intervalo. Você que está nos assistindo, não saia daí. Voltamos já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, dois sentimentos bons: inveja e orgulho. Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba.
a gente separa normalmente as pessoas em dois tipos de pessoas. As pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, né? Tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Estamos de volta conversando hoje sobre economia no primeiro semestre de 2011, com o professor Judas Tadeu Grassi Mendes. Professor, assunto super em alta, fusão do Carrefour com o Pão de Açúcar, acabou não dando certo, mas como foi essa ideia da participação do BNDES? Como o senhor analisa essa questão? Eu acho que essa pergunta tem que ser feita por Luciano Coutinho, presidente do BNDES. Aliás, foi o clamor jornalistas de modo geral econômico, jornais, televisão, todo mundo, clamor da população, quer dizer, houve uma manifestação claríssima da população contra. Eu acho que está na hora do BNDES começar a se explicar para esse tipo de coisa. Aliás, 14 empresas no Brasil, elas juntas, ficaram com 54% de todos os recursos do BNDES. A concentração é uma coisa realmente... alguém vai chegar... inaceitável. Alguém vai chegar e vai dizer o seguinte: mas são empresas maiores, economia de escala, vai reduzir custo. Mas, olha, o Carrefour, o Pão de Açúcar, já são grandes. Né? No Brasil, o Pão de Açúcar é expressivo. Não precisa mais de economia de escala. Porque quando você concentra demais, exagera na economia de escala, passa a ser uma deseconomia, diga-se passagem. Até administrativamente, a teoria econômica mostra isso. Mas o mais problemático é para o consumidor. Ele passa a ter um poder de controle do mercado, quase monopólio, que sem dúvida nenhuma os preços tendem a subir. Então é péssimo para o consumidor. O que é ruim é o recurso público que estaria envolvido. E aliás já se envolveu em vários outros... Faltam em outros lugares esses recursos, acabam indo para No caso aí da Perdigão Sadia, houve até uma solução, eu diria a seguinte, razoavelmente aceitável. Com a parcial retirada dos principais produtos da Perdigão, ficando praticamente a Sadia, né, que é premium, ela já tem liderança do mercado, mais ou menos tentar contornar, e agora a gente corrigiu uma outra coisa. Quando a Colgate e a Colinos saiu. Só que a Colgate, na época, foi esperta e lançou Sorriso, que rapidamente virou um produto. Agora vai ser proibido. Então eles não podem estar lançando uma segunda marca, uma terceira marca, no caso, vai ficar só Sadia. Para o consumidor, quanto maior o número de bons concorrentes... Aliás, um país, praticamente, ele só tem que fazer duas coisas pela sua população. Educação, pobre e rico, da básica, tempo integral e de excelência, a gente sempre fala isso aqui, esse é um primeiro ponto. E a segunda coisa, um ambiente econômico de concorrência que force as empresas a serem competitivas. Então, você não pode pegar recurso público, como o do BNDES, pura e simplesmente para fazer uma concentração de mercado que vai penalizar o consumidor. Felizmente, eu acho que a solução foi razoável nesse caso. E espero que o Brasil tenha aprendido em definitivo sobre isso. Como o senhor vê a negociação, a possível compra da Webjet pela Gol? Isso é bom para o consumidor também? É um monopólio de mercado? Como o senhor analisa? Olha, a Gol e a TAM elas já têm 86% do mercado. Quer dizer, então vai concentrar ainda mais, sem dúvida nenhuma. Onde a Webjet, ela tinha uma outra estratégia. Ou você diferencia, como diz o Michael Porter, ou você diferencia e cobra mais caro. Quando você não diferencia, você vai pelo custo, que ela é low cost strategy, a estratégia dela é de custo baixo, que era a Webjet. Praticamente, na mão agora da Gol, ela vai deixar de ser tão baixa e vai elevar. Sem dúvida nenhuma, péssimo para o consumidor. Nós estamos reduzindo a concorrência. Aliás, sobre isso, eu até escrevi um artigo onde eu mostrei que nos Estados Unidos são 25 empresas aéreas, onde a 25ª, ela transporta mais passageiros nos Estados Unidos do que Gol e TAM juntas. Ou seja, o mercado lá, claro que é muito maior, mas a concorrência realmente...
é muito grande. Aí explica por que as tarifas aéreas dos Estados Unidos praticamente é menos da metade do preço do Brasil. Lá é muito barato. Nós temos que aumentar, abrir realmente o espaço aéreo brasileiro para concorrência internacional. Aumentar o número de concorrência em todo segmento. Isso deve ser verdadeiro. Professor, em relação ao superávit primário, um dos sonhos dos economistas brasileiros é o déficit nominal zero. Isso é um sonho? É possível? Olha, praticamente não há país do mundo que tenha, que é o sonho, sem dúvida, déficit nominal zero. O que é o primário? No Brasil tem superávit no primário, que aliás o governo tripudia com a gente, né? Todo mês falando, deu um superávit de 7 bilhões. Olha, dá um superávit de 7 bilhões, 6 bilhões, que mais ou menos é isso, mais ou menos esse é o valor por mês, mas está pagando de juros por mês 19 bi. Todo mês é 19. E aí tem 7, está faltando 12. O primário ele não considera o pagamento de juros. É como se o Brasil, se fosse possível a gente imaginar, ou que o Brasil não tem, o governo brasileiro não tivesse dívida, mas a dívida bruta é de 2 trilhões de reais, é imaginar que isso não existisse. Ou ela existe, mas se o juro no Brasil fosse zero. Eu tenho uma dívida e ninguém me cobra nada de juro, não tem custo nenhum para mim, tá bom. Mas nenhuma nem outra, pelo contrário, a dívida é enorme, eu costumo dizer que é um fenômeno que não para de crescer. E a outra, que nós temos o juro mais alto do mundo. Não existe mágica, então, né? Não, então não tem mágica. Então nós temos um superávit primário. Para que esse esforço superávit primário? Onde o governo deixa de fazer investimento para sobrar um dinheirinho, para quê? Para poder pagar juro. Então o conceito nominal, ele inclui o pagamento de juro. E aí nós temos um déficit. O sonho do sonho é nominal zero, ou seja, tudo que o governo arrecada é suficiente para pagar todas as suas despesas, investimento, gastança e mais juro, o que não é verdade, né? O que o governo está projetando para o ano que vem? 0,98% do PIB de déficit nominal. Quer dizer, a gente está querendo zerar, não vai conseguir zerar, e esse vai ser muito maior, sem dúvida nenhuma. Tem sido na casa dos 3% do PIB, ou seja, está faltando todo ano em torno de 100 bilhões de reais. Infelizmente, nós só temos gastança, um dia a sociedade vai ter que aprender a fazer controle do setor público. Enquanto isso não ocorrer, infelizmente não teremos crescimento. Infelizmente, né? Nós estamos conversando com o professor Judas Tadeu Graci Mendes sobre economia. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta conversando sobre economia com o professor Judas Tadeu Graci Mendes. Professor, as contas do Brasil, as contas externas, o brasileiro anda gastando muito fora do Brasil e as exportações não estão com aquele sucesso que nós gostaríamos. Esse desequilíbrio pode trazer problemas de competitividade para a nossa indústria? O que causa esse desequilíbrio nas contas externas? Só não vamos colocar a culpa nos brasileirinhos que vão lá fora fazer turismo. Aliás, até o meu conselho, muitos deles nem conhecem o Brasil direito e vão para lá. E eu gostaria de dizer, não é nem para esnobar que eu conheci 35 países para ir. Não é esnobar nada disso. A maravilha do mundo está aqui, é bom deixar claro. Pena que é tão caro viajar aqui dentro, né, professor? É pena que está tão caro. E aí, claro que esse dólar hoje está favorecendo a turma ir para lá. E essa turma está gerando emprego lá fora, né? E não aqui dentro.
a coisa mais grave, você fez um gancho com a indústria, Paula, que é o seguinte, o que mais dói nessa questão externa nossa, que a nossa balança comercial com a indústria, tá? Tudo que a indústria brasileira exporta e que ela importa, ela exporta muito menos do que exporta. Há um déficit nessa balança, o que é seríssimo. Um país que quer dizer, eu sou oitava, nona economia do mundo, para dizer que é desenvolvido, ele tem que ser o seu parque industrial ser altamente desenvolvido. Para isso tem que ter educação, educação tecnológica. Senão, o domínio de tecnologia, para isso tem que ter educação. Investimento em infraestrutura investimento em infraestrutura. Então, esse é um problema muito sério, que o saldo na balança, o pouco saldo na balança comercial brasileira, que diga que é decrescente, está vindo 100, não é 100%, 500% desse saldo está vindo do agronegócio. O Brasil é competitivo no agronegócio. A agricultura brasileira, de modo geral. E a questão do câmbio, o dólar cada vez mais desvalorizado frente ao real, como fica essa situação? Aí é enxugar o gelo, como se diz, né? Não adianta enxugar o gelo que ele vai voltando. A solução aí é simples. O governo fica ameaçando, quem vai turismo lá fora, cobra taxa no IOF, não sei o quê, e assim, não vai resolver. Isso aí não vai resolver, porque a diferença, o câmbio é muito altamente favorável. Não vai ser 0,3%, 2% que vai fazer o brasileiro deixar ir para lá. Essa questão aí, a solução é uma só. Onde é que está o problema? Nós estamos falando, em outras palavras, para que você entenda, falando de política fiscal, política monetária, política cambial. A tua pergunta é de política cambial. É lá no câmbio que está o problema. O dólar lá embaixo. Eu reagi os últimos dias, mas está lá embaixo. Péssimo para exportador. Qual é o problema dela? É porque o Brasil está exportando muito, tem muito dólar. Quando você exporta, traz dólar. Não. As importações estão crescendo mais do que as exportações. Então o dólar devia reagir. A pergunta é, por que não reage? Não reage porque dólar nada mais é que é o preço de uma moeda em relação a outra. Quantos reais são necessários para comprar ou converter um dólar? Isso tem a ver com preço. Preço tem a ver com oferta e demanda. O que acontece é que a taxa de juro elevada, e por que ela é elevada? Está na política monetária agora. Taxa de juro elevada, ela atrai o dólar especulativo. Está entrando muitos dólares, bilhões como nunca na história desse país. Como entra muito dólar, né, a vovó diria, tudo que abunda deprecia. Né? Ou seja, dólar demais, super safra do feijão, do amendoim, do chuchu. Tem uma super safra chuchu, o preço cai. Super safra de dólar, porque está entrando pelo especulativo, que quem atrai é o juro alto, a turma que está lá fora não consegue, o juro lá fora é quase no chão. Vem para o Brasil, converte isso em reais e aplica em títulos públicos. Quer dizer, só que esse dólar que entrou, ele deprecia. Então, na verdade, está apreciando o real ou depreciando o dólar. Fruto do quê? Da política monetária errada, de juro alto. Aí a gente pergunta, mas por que a taxa de juros é alta no Brasil? Porque aí o problema é fiscal. Ele gasta mais do que arrecada. Aí tem que ir no mercado vender títulos. Para vender títulos, tem que colocar a suquinha na boca do investidor, que para comprar os títulos, que é taxa de juro alta. Então o problema todo começa na gastança do governo. O descontrole tem a ver com a tua pergunta anterior. Na verdade é o seguinte, déficit nominal. Ou seja, o governo gasta mais do que arrecada. O juro alto é só ele ter equilíbrio, que o juro cairia. Se o juro cair, vem menos especulativo, o dólar reage. Mas tudo está dependendo do controle do governo, onde a sociedade, mais uma vez, precisa ficar atenta para fazer controle. Professor, se tivermos que imaginar como será o segundo semestre para a economia brasileira ou para a economia mundial, o que podemos esperar? Eu acho que é daquelas nimbus, aquelas nuvens que a gente fala, né, stratos cúmulos, nimbus, é bastante incerto pela importância que continua tendo a Europa. Tudo bem, o lado asiático, China, aquele negócio todo, mas o lado asiático, a Europa é... Estados Unidos em pauta também? Né? Estados Unidos também em pauta, até você está falando dos Estados Unidos, olha... Mas Estados Unidos, eu acho que a situação é menos crítica, porque o comando do mundo ainda é o dólar. E quem pode fabricar dólares? São eles, né? Ou que está pedindo um pouco mais de controle do governo, para não ter que estar imprimindo tanto, porque aí cai naquele outro problema, né? Tudo que você descontrola, né? Tem problemas com consequências sobre o dólar em relação ao resto do mundo. Mas a
As últimas notícias da Europa realmente não são, porque agora está contaminando. Foi a Grécia, agora já está na dona Itália, já está falando também de Portugal. Então, começa o sistema financeiro como um todo. Como ela é, já falamos aqui, importante importadora de produtos nossos, quer dizer, a situação fica... O que nós devemos esperar? Que o crescimento, parece, do mundo não vai ser aquela maravilha que a gente vai começar a se recuperar. Vai ser muito mais lento, né? Tanto ela quanto os Estados Unidos. Quem está bombando mesmo continua a dona China, que agora crescendo mais de 10%, ela está dando... Nem estou aí, como e o Brasil? Diz. O Brasil, infelizmente, ano passado foi aquela maravilha, né? Voo de galinha que a gente já falamos aqui várias vezes, 7,5%, nunca na história desse país, exatamente no ano eleitoral. Já estamos nos acostumando agora a falar que 4 está mais do que bom, alguns que falam não chega a isso. Quer dizer, o Brasil vai voltar ao seu patamar histórico dos últimos 30 anos. Desde 80, o Brasil está crescendo na média de apenas 4%. Aí você vai dizer, mas os desenvolvidos crescem a 4%, fazem festa. Mas eles já estão lá em cima, com PIB lá em cima, com alguns trilhões, população de renda per capita de 40 mil dólares, né, por habitante. Então, é outra situação. Crescer para um país desenvolvido 2%, 3%, cuja população cresce menos de 0,5%, não é o caso do Brasil, cuja população cresce mais de 1% ao ano, né, e ainda é pobre. O Brasil, antes de tudo, é um país pobre. Infelizmente, o Brasil, o que é que nós temos? O governo acenando que os juros vão se manter altos, aliás, vêm subindo, vão se manter alto, e o crescimento vai ser na casa dos 4%, e olha lá, não vai esperar muito mais do que isso. Sempre lembrando que crescimento tem, quanto mais o país cresce, gera duas coisas, renda e emprego. Então, vai estar gerando menos emprego e menos renda do que nós realmente necessitamos. Que ótimo. Professor, agradeço a sua presença. Mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Prazer. E você que esteve nos assistindo, mais uma vez, muito obrigada pela companhia, mas o programa Gestão Eficaz está chegando ao fim. Na semana que vem, voltaremos com outra entrevista imperdível. Até lá!